conto de Stephen King, A Hora do Lobisomem. Julho. Cancelaram o 4 de julho. Marty Kozlau ganha pouquíssima solidariedade das pessoas mais próximas quando conta isso. Talvez seja porque elas não entendem a profundidade de sua dor. Não seja bobo, diz sua mãe bruscamente. Ela é brusca com ele com frequência e, quando tem que racionalizar essa brusquidão para si mesma, ela diz que não vai mimar o garoto só porque ele é deficiente, porque o filho vai passar a vida em uma cadeira de rodas. Espere o ano que vem, diz o pai, dando um tapinha nas costas dele. Vai ser bem melhor, muito melhor. Você vai ver, amigão. Ei! Herman Kozlau é o professor de educação física da escola primária de Tarkers Mills e quase sempre fala com o filho com o que Marty entende como a voz de amigão do pai. Ele sempre diz ei, com frequência. A verdade é que Marty deixa Herman Kozlau um pouco nervoso. Herman vive em um mundo de crianças violentamente ativas, crianças que correm, jogam bola, nadam em competições. E, no meio da organização disso tudo, ele às vezes olhava e via Marty por perto, na cadeira de rodas, observando. O filho deixava Herman nervoso e, quando ele ficava nervoso, falava na voz alta de amigão e dizia ei, ou carambolas e chamava Marty de seu amigão. Ah, então você finalmente não vai ter sua vontade feita, diz sua irmã mais velha quando ele tenta contar para ela como esperou com ansiedade por essa noite, como espera com ansiedade todos os anos, as flores de luz no céu acima do centro comunitário, os estalos coloridos e iluminados, seguidos dos sons que ecoam entre as colinas baixas que cercam a cidade. Kate tem 13 anos e Marty 10, e ela tem a plena convicção de que todo mundo ama Marty só porque ele não pode andar. Ela fica satisfeita de os fogos terem sido cancelados. Até mesmo o vovô Kozlau, com quem se podia contar de ser solidário, não ficou impressionado. Ninguém está cancelando o 4 de julho, garoto, disse ele com o sotaque eslavo carregado. Vovô estava sentado na varanda e Marty saiu pela porta na cadeira de rodas, motorizada, para falar com ele. O vovô Kozlau observava a inclinação do gramado na direção da floresta, com um copo de schnapps na mão. Isso aconteceu no dia 2 de julho, 2 dias antes. Só os fogos foram cancelados. E você sabe por quê. Marty sabia. O assassino. Era por isso. Os jornais agora o estavam chamando de assassino da lua cheia, mas Marty ouviu muitos sussurros na escola antes do começo das férias de verão. Muitas crianças estavam dizendo que o assassino da lua cheia não era um homem de verdade, mas uma espécie de criatura sobrenatural. Um lobisomem, talvez. Marty não acreditava nisso. Lobisomens eram coisas de filme de terror. Mas achava que podia haver um maluco por aí que só sentia vontade de matar na lua cheia. Os fogos foram cancelados por causa do toque de recolher ridículo. Em janeiro, sentado na cadeira de rodas perto da porta da varanda e olhando lá para fora, vendo o vento soprar véus amargos de neve pela terra congelada, ou de pé ao lado da porta da frente, rígido como uma estátua com as orteses nas pernas, vendo as outras crianças puxarem seus trenós para a colina Wright. Só pensar nos fogos já fazia diferença. Pensar nas noites quentes de verão, em uma Coca-Cola gelada, em rosas de fogo florescendo na escuridão, em cataventos, em uma bandeira americana feita de rojões. Mas agora cancelaram os fogos. E, independentemente do que as pessoas digam, Marty sente que é o 4 de julho em si, o seu 4 de julho, que condenaram à morte. Só seu tio, Al, que chegou na cidade no final da manhã para comer o tradicional salmão com ervilhas frescas com a família, entendeu. Ele ouviu com atenção, de pé na varanda com a sunga ainda pingando. Os outros estavam nadando e rindo na nova piscina do outro lado da casa dos Kozlau.
depois do almoço. Marty terminou de falar e olhou para o tio Al com ansiedade. Entende o que eu quero dizer? Percebe? Não tem nada a ver com ser aleijado, como a Kate diz, nem com misturar os fogos com os Estados Unidos, como o vovô acha. Não é certo você esperar tanto uma coisa. Não é certo Victor Bully e um conselho municipal idiota acabarem com tudo. Principalmente quando é uma coisa de que você precisa muito, entende? Houve uma longa e agonizante pausa enquanto tio Al pensava na pergunta de Marty. Tempo suficiente para Marty ouvir o barulho do trampolim no lado fundo da piscina, seguido do grito alto do pai. Que lindo, Kate! Ei, ei, que lindo! Tio Al disse baixinho. Claro que entendo. E tenho uma coisa para você, eu acho. Talvez você possa fazer seu próprio 4 de julho. Meu próprio 4 de julho? O que você quer dizer? Vamos até meu carro, Marty. Tenho uma coisa. Bem, vou mostrar. E ele saiu andando pelo caminho de concreto que contornava a casa antes que Marty pudesse perguntar o que ele queria dizer. Sua cadeira de rodas zumbiu pelo caminho até a entrada de carros, para longe dos sons da piscina. Ruídos de água, gritos e gargalhadas, o barulho do trampolim. Para longe da voz alta de amigão do pai. O som da cadeira de rodas era um zumbido baixo e regular que Marty mal ouvia. Toda a sua vida, aquele som, o estalo das orteses, foram a música dos seus movimentos. O carro do tio Al era um Mercedes conversível rebaixado. Marty sabia que seus pais reprovavam uma armadilha de $28.000. Sua mãe chamou uma vez, estalando a língua. Mas Marty adorava. Uma vez, tio Al o levou para passear em algumas estradas menores que atravessavam Tigers Mills e dirigiu rápido, a 120, talvez 130 km por hora. Ele não quis dizer para Marty a velocidade em que estavam seguindo. Se você não souber, não vai sentir medo, disse ele. Mas Marty não sentiu medo. Sua barriga até doeu no dia seguinte de tanto rir. Tio Al tirou uma coisa do porta-luvas do carro e quando Marty se aproximou, ele colocou um pacote volumoso de celofane nas coxas flácidas do sobrinho. Aqui está, garoto, disse ele. Feliz 4 de julho. A primeira coisa que Marty viu foram os caracteres chineses exóticos no rótulo do pacote. Depois viu o que tinha dentro e seu coração pareceu se apertar no peito. O pacote de celofane estava cheio de fogos de artifício. Os que parecem pirâmides são chuviscos, disse tio Al. Marty, perplexo de alegria, moveu os lábios para falar, mas não saiu nada. Acenda os pavios, coloque no chão e eles jorram, tantas cores quanto há no bafo de um dragão. Os tubos com as varas finas saindo deles são foguetes. Coloque em uma garrafa vazia de coca e eles sobem. Os pequenos são chafarizes, tem 2 rojões e, claro, um pacote de bombinhas, mas é melhor você acender essas amanhã. Tio Al olhou na direção dos barulhos que vinham da piscina. Obrigado. Marty finalmente conseguiu encontrar a voz. Obrigado, tio Al. Só não diga para sua mãe onde você conseguiu isso, disse tio Al. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Certo, certo, disse Marty, apesar de não ter ideia do que os olhos e coração tinham a ver com fogos. Mas tem certeza de que não precisa deles, tio Al? Eu consigo mais, retrucou o tio. Conheço um cara em Bridgeton. Ele vai continuar trabalhando até escurecer. Ele pousou a mão na cabeça de Marty. Faça seu 4 de julho depois que todo mundo for para a cama. Não acenda nenhum dos que fazem barulho, para não acordar todo mundo. E, pelo amor de Deus, não exploda sua mão, senão minha irmã nunca mais vai falar comigo. E tio Al riu, entrou no carro e ligou o motor. Levantou uma das mãos em um cumprimento para o sobrinho e foi embora, com Marty ainda tentando balbuciar um agradecimento. Ele ficou sentado ali por um momento, olhando para onde o tio foi.
engolindo em seco para não chorar. Em seguida, guardou o pacote de fogos na camisa e voltou para casa, para o quarto. Na cabeça já estava esperando que a noite chegasse e todos fossem dormir. Ele é o primeiro a ir para a cama naquela noite. A mãe vai dar um beijo de boa noite, bruscamente sem olhar para as pernas que parecem varetas embaixo do lençol. Você está bem, Marty? Estou, mãe. Ela faz uma pausa, como se fosse dizer mais alguma coisa, depois balança a cabeça de leve e sai. A irmã Kate entra. Ela não o beija, só inclina a cabeça para perto do pescoço dele, para ele poder sentir o cheiro de cloro e ela poder sussurrar. Está vendo? Nem sempre você consegue o que quer só porque é aleijado. Você vai ficar surpresa com o que eu consigo, diz ele baixinho, e ela o olha por um momento com desconfiança antes de sair. O pai entra por último e se senta na lateral da cama de Marty. Fala com voz alta de amigão. Tudo bem, amigão? Você vai dormir cedo, muito cedo. Só estou meio cansado, pai. Tudo bem. Ele bate em uma das pernas magras de Marty com a mão grande, faz uma careta inconsciente e se levanta com pressa. Sinto muito pelos fogos, mas espere só ano que vem. Ei, caramba! Marty dá um pequeno sorriso secreto. E assim ele começa a esperar o resto da casa ir dormir. Demora bastante. A TV continua ligada na sala, as risadas enlatadas aumentadas pelas risadas agudas de Kate. A privada do quarto do vovô faz um estrondo e barulho de água. A mãe conversa ao telefone, deseja a alguém um feliz 4 de julho. Diz que sim, foi uma pena o show de fogos ser cancelado, mas ela acha que, considerando as circunstâncias, todo mundo a entendia porque tinha que ser assim. Sim, Marty ficou decepcionado. Uma vez, perto do final da conversa, ela ri e, quando ri, não soa nem um pouco brusca. Ela quase nunca ri perto de Marty. De vez em quando, conforme as 7:30 foram passando para as 8 e para as 9 horas, a mão vai para baixo do travesseiro para ter certeza de que o pacote de celofane com os fogos ainda está lá. Por volta das 9:30 da noite, quando a lua fica alta o bastante para espiar pela janela dele e inundar seu quarto com luz prateada, a casa finalmente começou a adormecer. A TV é desligada. Kate vai para a cama, protestando que as amigas podem ficar acordadas até tarde no verão. Depois que ela vai dormir, os pais de Marty se sentam na sala por um tempo, conversando em murmúrios. E talvez ele tenha dormido, porque quando toca em seguida no maravilhoso pacote de fogos, percebe que a casa está totalmente parada e a lua ficou ainda mais iluminada o bastante para fazer sombra. Ele pega o pacote junto com a caixa de fósforos que encontrou mais cedo. Coloca a camisa do pijama para dentro da calça, coloca o pacote e os fósforos dentro da camisa e se prepara para levantar da cama. Isso é uma operação para Marty, mas não dolorosa, como as pessoas às vezes parecem pensar. Ele não sente nada nas pernas, então não pode sentir dor. Ele segura a cabeceira da cama, se levanta para uma posição sentada e puxa uma perna depois a outra pela beirada da cama. E faz isso com uma das mãos, usando a outra para segurar o corrimão que começa na cama e percorre todo o quarto. Uma vez ele tentou mover as pernas com as mãos e deu uma cambalhota impotente pelo chão. O barulho fez todo mundo ir para lá correndo. Seu exibido idiota, sussurrou Kate com raiva no ouvido dele depois que Marty foi colocado na cadeira, ainda meio abalado, mas rindo loucamente apesar do inchaço em uma têmpora e do lábio cortado. Quer se matar, é? E saiu correndo do quarto chorando. Sentado na beirada da cama, ele limpa as mãos na parte da frente da camisa para ter certeza de que estão secas e não vão escorregar. Usa o corrimão para ir lentamente até a cadeira de rodas. Suas pernas inúteis de espantalho, tanto peso morto,
se arrastam atrás dele. O luar está forte e bastante para lançar sua sombra, forte e seca, no piso à frente. A cadeira de rodas está com o freio acionado, e Marty se senta nela com facilidade e confiança. Pausa por um momento, recuperando o fôlego, ouvindo o silêncio da casa. Não acenda nenhum dos que fazem barulho hoje, disse o tio Al, e, ao prestar atenção ao silêncio, Marty sabe que é o certo. Ele vai fazer esse 4 de julho sozinho e vai guardar só para si, e ninguém vai saber. Pelo menos até amanhã, quando todo mundo vir os restos pretos dos chuviscos e dos chafarizes na varanda, mas aí não vai ter mais importância. Tantas cores quanto há no bafo de um dragão, tio Al disse. Mas Marty acha que não há lei que proíba um dragão de soltar seu bafo em silêncio. Ele solta o freio da cadeira e a liga. O pequeno olho âmbar, o que diz que a bateria está carregada, surge na escuridão. Marty aperta virar para a direita. A cadeira gira para a direita. Ei, ei! Quando esta virada para a porta da varanda, ele aperta para a frente. A cadeira rola para a frente, zumbindo baixinho. Marty abre o trinco das duas portas, aperta para a frente de novo e sai. Abre o maravilhoso pacote de fogos e faz uma pausa breve, cativado pela noite de verão, o cri-cri-lá sonolento dos grilos, a brisa baixa e aromática que mal mexe as folhas nas árvores na margem da floresta, o brilho quase sobrenatural da lua. Ele não consegue esperar mais. Pega uma cobrinha, acende um fósforo, acende o pavio e assiste em um silêncio hipnotizado a cobrinha cuspir fogo verde azulado e crescer magicamente, se contorcendo e soltando fogo do rabo. O 4 de julho, pensa ele, com os olhos brilhando. O 4 de julho, feliz 4 de julho para mim. A chama intensa da cobra vai diminuindo, pisca e se apaga. Marty acende um dos chuviscos triangulares e vê jorrar fogo tão amarelo quanto a camisa de golfe da sorte do pai. Antes daquele se apagar, ele acende um segundo, que dispara luz tão vermelha quanto as rosas que crescem ao lado da cerca branca da nova piscina. Agora, um cheiro maravilhoso de pólvora queimada enche a noite, para o vento espalhar e levar lentamente para longe. Em seguida, a mão tateante puxa o pacote achatado de bombinhas e o abre antes de se dar conta de que acendê-las seria uma verdadeira calamidade. O rugido saltitante e estalante de metralhadora despertaria o bairro todo em fogo. Inundação, alarme, incursão, tudo isso e um garoto de 10 anos chamado Marty Kozlau ficaria de castigo na casinha de cachorro até o Natal, provavelmente. Ele larga o pacote de Black Cats sobre o colo, tateia com alegria e tira o maior chuvisco de todos, um de primeira classe, se isso existisse. É quase do tamanho do seu punho fechado. Marty o acende em uma mistura de medo e prazer e joga longe. Uma luz vermelha tão intensa quanto o fogo do inferno enche a noite. E é nesse brilho agitado e febril que Marty vê os arbustos no limite da floresta, sob a varanda, sacudirem e se abrirem. Ouve um barulho baixo, em parte tosse, em parte rosnado. A besta aparece. Fica ali por um momento, perto do gramado, e parece farejar o ar. Então começa a subir a ladeira na direção de onde Marty está. Na varanda, na cadeira de rodas, os olhos arregalados, a parte superior do corpo encolhendo na lona da cadeira. A besta está curvada, mas anda nas patas de trás, como um homem andaria. A luz vermelha do chuvisco se reflete infernalmente nos olhos verdes. A criatura se move devagar, as narinas largas se dilatando ritmicamente, farejando a presa, quase com certeza farejando a fraqueza dessa presa. Marty consegue sentir o cheiro, os pelos, o suor, a selvageria. A coisa rosna de novo.
O lábio superior grosso, da cor de fígado, se aproxima e mostra as presas. A pelagem está pintada de um vermelho prateado fosco. Esta se aproxima do garoto. As mãos com garras, tão parecidas e tão diferentes de mãos humanas, se esticando para a garganta de Marte, quando o garoto se lembra do pacote de bombinhas. Sem nem perceber direito o que faz, ele acende um fósforo e encosta no pavio principal. O pavio cospe uma linha quente de fagulhas vermelhas que queimam os pelos finos das costas de sua mão. O lobisomem, momentaneamente desequilibrado, recua soltando um grunhido questionador que, como as mãos, é quase humano. Marte joga o pacote de bombinhas na cara dele. Elas explodem em um estrondoso show de luz e som. A besta dá um grito rugido de dor e fúria, cambaleia para trás, batendo com as mãos nas explosões que tatuam faíscas de fogo e pólvora na sua cara. Marte vê um dos olhos vermelhos se apagar como lanternas quando 4 bombinhas explodem ao mesmo tempo com um capu trovejante e terrível na lateral do focinho da besta. Agora os gritos são de pura agonia. Ele bate no rosto gritando e quando as primeiras luzes se acendem na casa dos Kozlau, a criatura se vira e sai correndo pelo gramado na direção do bosque, deixando para trás só o cheiro de pelo queimado e os primeiros gritos assustadores e perplexos da casa. O que era aquilo? A voz da mãe, não parecendo nem um pouco brusca. Quem está aí? Caramba! O pai, não parecendo muito um amigão. Marte? Kate, a voz trêmula, não parecendo nem um pouco cruel. Marte? Você está bem? Vovô Kozlau dorme o tempo todo. Marte se encosta na cadeira de rodas enquanto um chuvisco vermelho enorme se extingue. A luz está agora com o rosa suave e lindo de um amanhecer. Ele está chocado demais para chorar. Mas o choque não é uma emoção totalmente ruim, embora no dia seguinte os pais decidam prepará-lo para visitar tio Jim e tia Ida em Stowe, Vermont, onde ele vai ficar até o fim das férias de verão. A polícia concorda, acham que o assassino da lua cheia pode tentar atacar Marte novamente para silenciá-lo. Marte sente apenas júbilo. É mais forte que o choque. Ele olhou para a cara terrível da besta e sobreviveu. Sente também uma alegria simples e infantil, uma alegria silenciosa que depois ele nunca vai conseguir explicar para ninguém, nem mesmo para o tio Al, que talvez pudesse entender. Ele sente essa alegria porque viu os fogos, no fim das contas. E, enquanto os pais pensavam e se perguntavam sobre a saúde mental do filho e se ele ficaria traumatizado por causa daquela experiência, Marte Kozlau passou a acreditar, no fundo do seu coração, que aquele foi o melhor 4 de julho de todos.